Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura 107,7 FM, sabadão, e cá estamos nós, eu e Julemir, sempre com a parceria da Matinal Jornalismo. Tudo bem, professor? Véspera de Grenal, Nando. Véspera de Grenal. É verdade, rapaz, a gente está gravando, todo mundo está, mas amanhã tem Grenal. Amanhã tem Grenal, que é quando se fica sabendo, de fato, o que valem os times. Até agora foi só... conversa fiada. Julemir, os caras disseram, o gauchão não vale nada, tá? Tem dois dados, ó. O maior público da Arena do Grêmio, o ano passado, Grenal do Gauchão. O maior público do Beira-Rio do ano passado, Grenal do Gauchão. E o Inter disputou Libertadores, Brasileiro, o Grêmio também. Os dois Grenais nos seus estádios foram os maiores públicos Porto Alegre. Fala, eu posso falar? É o seguinte, para mim, gauchão não vale nada, mesmo com esses dados. Convicção. Olha, eu já acho que... Gente, pro Inter foi bom ganhar o gauchão nos últimos claro, anos. mas é pro outro não ganhar. A única coisa que importa é o gauchão. Ganhando o gauchão, agora, o resto... Me digam, ô Nando, que nós, seja Grêmio ou Internacional, temos condições de ganhar esse ano então, fora do gauchão? Por isso que o gauchão é importante. Voltamos aos anos 60? Não é por isso que eu acho nada disso. Nos anos 60? Eu tenho 63 anos, eu nasci em 62. Eu era criança, eu acompanhava e a gente só ganhava gauchão. E era ótimo. Eu fui feliz na infância e na adolescência ganhando gauchão. Mas depois que a gente pegou o gosto ali... Mas não é a gente que determina, é a população que determina. Eu concordo que o estadual pelo Brasil inteiro possa ser insignificante hierarquicamente em relação aos outros, mas no Rio Grande do Sul, especialmente, a rivalidade Grenal... Tem o seu valor. Olha, eu conheço bons estádios pelo mundo afora, e eu não conheço lugares com uma rivalidade assim. Mas sabe que toda vez que por exemplo, quando o Internacional hoje nós reunimos só para o pessoal entender, né? Os três especialistas em futebol para a gente conversar, né, sobre o Grenal de amanhã. É paixão. Um deles é o Heron Duarte, a Mônica Canito, que não falou ainda, e... Não sei nada de futebol, e a Carol. Carol Zatti. A Carol Zatti. Três especialistas em futebol, não, em cinema, me enganei. Eles gostam de cinema também, mas eles entendem de futebol. É que o futebol é aquela coisa, né? Ele é... Qualquer lugar tu fala, todo mundo tem uma tese, tem algo para dizer, ele é assunto. Agora, cinema é mais ou menos como futebol. É nós contra eles. Sim. Nós agora somos o Wagner Moura, o Kleber Mendonça Filho, o agente secreto contra o mundo. Eu falei sobre o motorista do aplicativo que eu estava vindo quando estava trocando áudios com o assistente de direção do Kleber Mendonça Filho, o Leonardo Laca. Eu disse, a Copa do Mundo que a gente tem pra gente em 2026 é o agente secreto no Oscar. E é isso que tem, essa é a expectativa do brasileiro. Porque ano passado já se achava isso, mas não era ano de Copa, né? Não era ano de Copa. E a gente tá indo de novo, uma dobradinha, uma coisa totalmente histórica, né? Essa é a festa do brasileiro. Com a probabilidade de ser um bicampeonato, né? Eu acho bem provável que isso aconteça. Eu vou fazer minha previsão. Vamos dizer aqui, nós estamos gravando na segunda-feira, como sempre. Na quinta-feira saem as indicações para o Oscar. Então nós vamos estar rodando esse programa sem saber quais foram as indicações. Quando o programa for ao ar, nós já saberemos. Mas não vai dar para arrumar. Jamir, só tem uma indicação que está nos interessando no momento. Não, na verdade, a gente pode chegar a 5 ou 6. É verdade. A gente pode ter indicação de melhor filme estrangeiro. Documentário também, de né? melhor filme na categoria geral, de melhor diretor. Roteiro original. Não, eu sim, que eu estava falando de um filme. E o documentário da Petra. O melhor documentário é Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa. Da Petra, né? Eu já vou fazer a minha previsão. O Agente Secreto, que é um bom filme, pode ganhar tudo, mas não vai ganhar melhor filme na categoria geral. Por quê? Porque o Ramen dá de 10-0. Tu achas? Mas de 10-0. Eu ainda não vi. Qual? Ramen. Dá de 10-0. Não viu ou não gosta? Não vi. Eu fui ver ontem, justamente para fazer o tema de casa. Domingo. Mas eu prefiro uma batalha após a outra. Bom, aí está. Eu nem vi esse filme. Eu estou dizendo que esse aí já é melhor. E nem conheço os outros. Então vai ficar difícil de ganhar, né? Fora da categoria mas tem que ver o que os
as criaturas que vão votar acham. Né? Pode pensar diferente. Mas eu acho que o Globo de Ouro... O argumento ótimo. Eu acho que o Globo de Ouro deu uma boa sinalização aí, né, premiando Hamlet, assim, porque para mim foi uma surpresa. Eu realmente esperava, né, uma batalha após a outra, ou mesmo... Mas uma batalha após a outra ganhou comédia musical. Sim, ganhou comédia musical. Que tu achava que ia ser o quê? Pecadores? Eu estava esperando os Pecadores ou até esse filme do menino tenista e o Marte Supremo. O Marte Supremo, não. Filme de sessão da tarde. Mas, enfim, né? Como ator, ele está muito bem cotado. Agora, eu acho que o Globo de Ouro deu boas sinalizações aí também, né? Colocando Agente Secreto, acho que Agente Secreto sai como um favorito importante, né? Vamos ver. Mônica, pra gente lembrar, assim, o público em geral, assim, quem são os caras que votam no Globo de Ouro para os que vão votar no Oscar, para a gente entender critérios? O que vai ter de diferente? O Globo de Ouro é uma premiação dos jornalistas, da imprensa especializada. Que cobre o cinema no mundo inteiro. Até uns anos atrás, essa crítica especializada era dos Estados Unidos, era lá que cobria Hollywood. Aí há uns 3 ou 4 anos atrás, houve críticas muito contundentes a isso, porque o Globo de Ouro estava meio que perdendo o seu rumo ali, né? Estavam saindo algumas premiações equivocadas. Aí essa lista foi ampliada. Então, tu tem votantes hoje no mundo inteiro, né? Jornalistas especializados no mundo inteiro que estão votando no Globo de Ouro. Inclusive, tem colegas nossos aqui de Porto Alegre, muita gente do Brasil que está votando. Então, essa lista de votantes, ela ficou bem mais diversificada, né? Então... E o Oscar? Como é que é? Mais gente? Os membros da academia. Os membros da academia, que também são praticamente todas as pessoas, todos os realizadores, artistas que já ganharam um Oscar, eles fazem parte dessa comissão de votantes hoje. O Walter Salles vai votar. Walter Salles, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, todo mundo que já ganhou o Oscar, que já foi indicado ao Oscar, também tá votando. Então, essa seleção de votantes, ela é muito mais ampla hoje do que era alguns anos atrás. Tu és curadora da Cinemateca Paulo Amorim. O filme está passando lá, o Agente Secreto? E como é que está de bilheteria? Sessões lotadas, assim, de gente indo embora, porque... Não tem mais lugar. Não tem mais lugar. E assim, eu estou passando lá o Valor Sentimental também, que é outro que deve estar nessa lista do Oscar, né? O filme norueguês lá do Joaquim Trier, que é belíssimo também. E está sempre lotado. Esse final de semana foi o segundo público, assim, sessões. O Agente Secreto lotou. O Valor Sentimental quase lotou. Foi apenas um acidente, quase lotado também, assim, sobram 5 lugares. O pessoal está mobilizado com o cinema. Mobilizado com o cinema. Ao menos nesse tipo de filmes, né? Assim, sim. Que agora tem essas possibilidades de estarem na lista do Oscar. E são filmes muito bons, né? São filmes muito bons, são filmes muito interessantes, gente. Mas o Agente Secreto, acho que eu vi na pré lá na Paulo Amorim, 25 de outubro foi a primeira. Uhum. E tá em todas as semanas direto. Sim. Para filme brasileiro, isso é uma coisa de louco. Uma grande campanha de publicidade. Só vocês falarem mais perto desses microfones aí. Uma grande campanha de publicidade. O Nando, eles não aceitam que os outros falem de longe. O Nando não sei, porque ele tem uma voz aí de cantor de ópera. É o gritão mesmo. Aí ele pode falar de qualquer lugar. Italiano gritão. É que o Agente Secreto, como já tinha acontecido ano passado com... Ainda Estou Aqui, eles tiveram uma grande campanha de publicidade. Isso aí ajudou bastante. Foi, assim, ostensivo, assim, sabe? Aí, claro, além das qualidades dos filmes, claro, se o filme é ruim, não ia emplacar. Mas a campanha de publicidade, assim, muito forte, a gente observa aí. Bom, seguinte pergunta não pode pipocar. Qual é o melhor filme? O Agente Secreto ou Ainda Estou Aqui? Facílima para mim. Saia justo. Para mim é facílimo. É facílimo, então. Agente Secreto toda a vida. Agente Secreto, Heron. Assim, ó. Eu não gosto de escolher entre 2 filmes que são muito bons. Claro. Tu não gosta de escolher entre o Pelé e o Maradona. Como é de Grenal, nós estamos nessa vibe de Grenal. Então, eu acho que são filmes diferentes.
São filmes diferentes. São. Assim, meu gosto pessoal, É isso. fico com a Carol. Agente Secreto também. Mônica. Eu endosso o que o Heron falou. Eu acho que são filmes muito diferentes. Eu acho que o Ainda Estou Aqui, ele é uma trama mais linear, mais bem resolvida, né? Ele tem um começo, meio e fim, ele vai te explicando a história. Agora, o Agente Secreto, ele vai te trazendo tanta informação, né? E ele te coloca dentro daquela história. Gente, eu fui ver o filme... Eu já vi o filme 3 vezes. Olha. Fora, assim, que lá na Cinemateca Paulo Amorim, de vez em quando eu entro na sala, fico vendo um pedaço de novo. E cada vez tem um elemento novo. Gente, é tão incrível aquela construção de época que ele faz. Gente, são tantos detalhes, eu fico enlouquecida com aquilo. E eu acho... Muita gente critica porque é um filme longo, são 2 horas e 40 minutos. Teve gente que queria cortar, até uma amiga minha queria cortar 40 minutos do filme. Mas eu acho aquilo tudo, sabe? Toda aquela direção de arte, aquela construção de época, aqueles elementos que vão entrando aos poucos, aqueles personagens que tu vai conhecendo. Eu acho aquilo tão bom, assim. Eu acho que é quase um filme degustação que tu vai, sabe? Eu estou fazendo uma espécie de pesquisa. Eu já cheguei à conclusão de que os cinéfilos e os especialistas em cinema preferem o Agente Secreto. Mas eu tenho a impressão que o público, em geral, prefere o Ainda Estou Aqui. Há mais facilidade de assimilação por parte do público o Ainda Estou Aqui, porque ele é mais direto, mais objetivo, ele diz claramente a que veio. O Agente Secreto, ele é mais sinuoso, mais transversal. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a Mônica disse. É um filme mais redondinho. O Agente Secreto é um filme de pessoal de cinema. Primeiro que fala de cinema. Sobre o que é o filme? Sobre cinema. São as lembranças do Kleber Mendonça quando era jovem, criança, adolescente em Recife. As mitologias de Recife, a perna cabeluda, a pobreza, o clima de Recife naquele momento de ditadura. Não é um filme sobre a ditadura. É um filme que se passa na ditadura, que é afetado pela ditadura. Tem clima de ditadura. A perseguição que o personagem sofre não é uma perseguição direta da ditadura. É um empresário do Sudeste que está indignado por causa de uma pesquisa de ponta da Universidade do Nordeste. Essa é a razão pela qual eu diria o seguinte: o filme não pode ganhar numa categoria, roteiro. Porque a ideia principal do roteiro cai entre nós, ela não para em pé. Olha a ideia principal, que a pesquisa de ponta do Nordeste irritou o Sudeste, a ponto do cara mandar matar. E qual é a pesquisa de ponta que está em jogo? Carro elétrico nos anos 1970. Eu acho que a patente dele até era de uma outra, né? Quando tem a reunião lá no departamento da universidade. Eu gosto do filme. Mas o Wagner Moura falou no Globo de Ouro que o Agente Secreto é um filme sobre trauma geracional. É uma boa definição. Eu acho que o Ainda Estou Aqui também é um filme sobre o trauma geracional. Aí quando diz assim, o filme não é sobre ditadura, o Kleber não usa a palavra ditadura em nenhum momento. Só tem uma frase que ele... Ontem eu fui rever também para fazer esse tema de casa. Tem uma hora que o matador fala... Não é o matador. É o que dá a notícia que os matadores estão atrás dele. O cara está em Brasília, não lembro exatamente qual era o cargo dele. E ele fala assim, mudou um procurador, o juiz, esse é obviamente era pró-regime, mas era menos radical, né? Ele usa a palavra regime uma vez, essa expressão, pró-regime. Como é que ele diz que a ditadura, contando essas histórias todas, e toda vez tem qualquer repartição pública vai aparecer a foto do presidente ali. O jeito que ele abre, que daí são as coisas do Kleber, e o Kleber a gente conhece muito bem, porque era nosso colega, e por isso que tu diz, é um filme sobre cinema. Todos os filmes do Kleber vão ser sobre cinema. Sim. Todos são. Essa definição que tu dás é o Retratos Fantasmas. Exatamente. Cinema que Paradiso pouca de gente Recife. viu, que é um filme, para mim, também excepcional. Quem viu? As pessoas se deixam levar pela moda, por aquilo, né, que
que tu chega e faz uma campanha ostensiva, essa coisa toda. Mas quem viu Retratos Fantasmas? O fato de ser sobre cinema, não digo isso para desqualificar o filme. Mas todos os do Kleber são. Mas é um dado que sensibiliza o coração de quem gosta muito de cinema. Eu fiquei pensando sobre isso. Os fãs de Tubarão, os fãs de Spielberg, gente. Na verdade, ele é aquela criança, o link que vai fazer. E eu fiquei pensando, o mundo todo não sabe que o Recife é a nossa grande cidade mítica dos ataques de tubarões. Eles não têm essa informação, né? Então, eu concordo com a Mônica. Ontem revendo, assim, ontem, por exemplo... no final do filme eu fiquei prestando atenção no close que eles dão na bolsa de sangue. Quando a menina doa sangue e ela, deixa eu ver o meu sangue. Qual é o significado disso? Eu acho que a primeira parte do filme, que eu acho maravilhosa, que é ela, quando o cara está vindo de carro e tal, para naquele posto de gasolina, onde tem aquele cadáver coberto, lá, o cachorro e tal. Uma coisa assim que eu acho que tem uma certa inspiração assim para East Texas. É uma coisa assim de uma melancolia terrível, numa espécie assim de deserto brasileiro. Até na cor, né? Hã? Até na cor. Eu ia dizer, é cinema, entende? É cinema, isso é ótimo. Agora, tem uma parte, assim, eu concordo com o Renato Janine Ribeiro, foi o primeiro cara que eu ouvi dizer isso, é que, em algum momento, aquilo foi ficando um pouco descosturado. E aí, como é que costurou? Com uma voz, pessoa que chega e explica o que está acontecendo. É um procedimento, digamos, em literatura e em cinema, é um procedimento... Eu li o texto do Renato. Só que a minha impressão... É bom, o bom texto, sim, eu gosto muito do Renato. Só que o problema para mim é o seguinte... Pouco antes o Renato fizeram uma análise de uma telenovela, Vale Tudo. E para mim a impressão é assistir o filme do Kleber como se estivesse assistindo a uma telenovela. É uma opção, mas não é. É aquilo assim para mim. Mas isso é não interessante, é muito interessante o que está dizendo, porque justamente são olhares diferentes. Sim. Tu és um cinéfilo, é o cara que come cinema. E nasci muito mais da literatura do que de uma telenovela. Eu vi o filme por uma circunstância, fui ver o filme naquela pré-estreia lá no Sindicato dos Bancários. Cheguei lá, não tinha lugar. Bom, aí eu estava decidido a ver o filme naquela noite. Onde tem? Aqui no Bourbon Ipiranga. Que é outro que é um lugar onde eu nunca vou. Aí eu fui ali. É um público que não é o público de cinema. É o público do cidadão normal. Uma recepção mais ou menos fria. As pessoas saíram assim meio... tá bom, é isso. Tchau. Bom, eu vi o filme de novo. E eu fiquei com essa sensação que dava para cortar os 40 minutos. Na segunda vez eu também acho que dava. A minha amiga falou, ela não gostou da cena da perna, né? E algumas outras ali, Recife, que ela cita lá. Todo filme que a gente vê segunda vez dá para cortar um pouco. Não, eu não cortaria nada. Mas o filme... Aí é outro filme. Um filme de 2 horas e 40, né? Cara, se é um filme de um filme de 2 horas... Não, mas eu tô... Sim, mas é 3 horas, 2 horas e 40 vezes 2 dá quanto? Né? Aí dá quase 6 horas, isso que eu tô dizendo. Todo filme que tu vai ver na segunda vez, que tu já sabe o que aconteceu, pra mim é muito... Tu vai achar coisas pra tirar. Pra ti, que não é surpresa, que tu já viu. Será que quem tá vendo pela primeira vez tiraria? Agora, tem uma coisa que eu acho irretocável do filme. Nota 10. É a atuação do Wagner Moura. Não, ele é Isso incrível. É fantástico. É extraordinário. Ele tem aquela atuação, né, do cara tá sempre com aquela sensação de estar sendo perseguido, de que alguma coisa vai acontecer, ele passa isso pra gente. Uma estranheza. E eu acho que isso tem muito a ver com a época, né? Porque... Sim, né, ditadura, perseguição. Eu era criança, mas eu imagino que as pessoas, assim, tinham essa sensação de que sempre vai acontecer alguma coisa, de que, sei lá, se a polícia te abordar... Meu Deus, eu cresci com medo da polícia. Pra mim, polícia era algo... A Rita Lee brincava, né? Em vez de tu dizer socorro, polícia, tu dizia socorro, é a polícia. Entendeu? A polícia tá chegando, era ao contrário. Tu nunca imaginava que ela ia te defender. Por isso que talvez pra mim, como público, e não como alguém que entenda cinema, a não ser um cara que vai a cinema, o Ainda Estou Aqui me fala mais, entendeu?
porque tem mais a ver com a minha idade. Eu vivi aquele período, eu lembro claramente daquelas imagens, né? Aqueles estudando para a escola, ou para cá ou para lá, né? E a todo instante era tanque, era tropa de exército na rua, até na escola, era uma coisa maluca, né? O cenário era muito parecido. Eu morei parte da minha infância também no Rio de Janeiro, para minha mãe também, que foi ver o filme comigo, aquele cenário era muito... Ela viu tudo aquilo, dizia muito. Então, eu acho que às vezes o filme também tem isso, sabe? Um filme que às vezes tu te reconhece um pouco no filme, né? Independente da questão técnica, se ele é isso, se ele é aquilo. O cara pode ser um gênio em música, não gostar de um determinado gênio e ver, pô, esses caras fazem música boa, mas eu não gosto desse tipo de música, não me diz nada. E eu acho que acontece com o cinema também. Eu gosto dos dois, os dois me dizem muita coisa, mas eu ainda estou aqui, ele me diz mais, assim, ele fala mais comigo. Quando o Juremir fala assim, o Agente Secreto não é sobre ditadura, para mim o Ainda Estou Aqui também não é sobre ditadura. É o drama de uma mãe que seu marido foi sequestrado, ela tem que seguir a vida. A gente não explica, eu sou dessa militância que não explica o que aconteceu com o Rubens Paiva ali. A gente não sabe. Sim. Mas eu acho que ele é muito eficaz nisso do drama, e acho que por isso que a Fernanda também foi muito reconhecida na interpretação dessa mãe. Eu acho que ela consegue criar uma identificação com o espectador. Ano passado eu fiz essa mesma temporada política, né, Carol? Exatamente. Basta entender o drama de uma mãe, né? É o que a Mônica fala, o cinema do Walter. Eu acho que ficou ótima essa definição que a gente fez aqui. O cinema do Walter, o Walter é extremamente criterioso, então Ainda Estou Aqui, ele é extremamente redondo, ele se fecha nele mesmo. E o Agente Secreto é isso, eu até anotei aqui, Heron. Transversal, sinuoso. O Kleber, ele vai abordando, ele vai trazendo cada hora um elemento novo. E eu acho engraçado que eu vejo essa apreensão, que me lembra muito a interpretação da Fernanda, no Ainda Estou Aqui, de início do Wagner, mas ao mesmo tempo que a gente não sabe o que vai acontecer também, a gente está com muito medo. Mas ele também começa a ir absorvendo alguns sentimentos. Ele vai se revelando nessa interpretação dele. Ele começa muito contido, mas mesmo sem... Porque ele tem um filho, porque tem toda aquela trama, as pessoas... Tem a responsabilidade das pessoas que estão ajudando também quem está foragido, quem é esse refugiado, né? Eu acho que o Kleber, ele conta muito da ditadura dessa forma. Eu acho que ele traz mais elementos políticos do que eu Ainda Estou Aqui. E, por exemplo, eu já vi muita gente falando isso. E por que a história da perna cabeluda? Gente, a perna cabeluda era como eles chamavam a polícia. Perna cabeluda mata mais um. E porque existiu essa mitologia em Recife na época. E aí era um signo da época. Né? Então, gente, ali, assim, eu acho isso bárbaro. E aí, de repente, aquela perna tá dentro da boca do tubarão, quer dizer, eles desovaram um cadáver, o tubarão pegou uma parte. Nossa, eu acho tudo muito rico, sabe? Muito cheio de significados, muitas coisas para tu ligar ali no filme, né? E entendendo um pouco aquele universo todo. O Heron falou sobre Martin, as duas equipes fizeram campanhas importantes, porque é necessário. Sem grandes campanhas nos Estados Unidos, não tem muita chance de ganhar prêmios importantes. Eu gosto mais da forma com que o Kleber e o Wagner Moura têm falado, se apresentado. É mais direta, é mais explícita, é mais política. O Walter é um cara que é meio assim, sinuoso, porque ele é um burguês rico. Então, ele não quer um confronto muito direto, muito explícito. Não, até no debate político do Brasil, o Ainda Estou Aqui teve menos rejeição da chamada direita, né? Do que o filme agora, O Espião. Porque é político se manifestando, é não sei o quê, umas coisas meio... E por causa do diretor, do Kleber, e não pelo filme, porque se tu olhar de forma mais direta, mais política, o Ainda Estou Aqui ainda estaria mais claro. Não só o diretor, o Wagner se manifesta direto também. O Wagner também. Uma amiga me lembrou o seguinte, o Walter, quando ele foi fazer o discurso dele lá no dia em que ganhou o Oscar, ele esqueceu o que ele tinha, o discurso que ele tinha escrito. Mas basicamente o que ele esqueceu, o que ele não disse depois, não sei como, vocês vão sabendo, era as fotos a frase que dizia: abaixa a ditadura.
Não foi só essa que ele esqueceu. Esse tipo de frase, o Kleber e o Wagner não têm esquecido. Não, eles têm feito não precisa nem anotar, né? Não precisa anotar. Então é uma crítica muito mais direta. O Kleber chegou a dizer que o filme não existiria sem o Bolsonaro. Sim, ele falou isso essa semana. Ele escreveu o filme fustigado pelo horror ao governo Bolsonaro. Então, tem esse aspecto político assim bem claro, eu acho bom. Agora, claro, a questão que a gente está conversando é sobre, digamos assim, os aspectos intrínsecos ao filme, Sim. aos filmes. Eu fui ver o filme Hamlet e fiquei deslumbrado. Porque tudo em volta da figura do Shakespeare é misterioso. Uhum. Então, na verdade, não se sabe grande coisa. Nem o nome exato da mulher dele não se sabe. No filme, é Agnes. Agnes. Mas, assim, nos registros que aparecem, é sempre Anne. Anne Hathaway. Anne Hathaway. No filme, não sei por que se optou por Agnes, que também era uma possibilidade. Mas ali é uma história totalmente costurada sobre o sofrimento de uma grande perda, a mãe que perde um filho, o pai é ausente, mesmo que ele venha a ser Shakespeare, ele é um pai ausente, ele não está em casa quando o filho morre, ela vai culpá-lo por isso, e depois, quem vai ter o poder de fazer essa redenção, quem é que faz esse luto, vai ser a peça que ele escreveu, Hamlet. E quando ela vê, porque é a primeira vez que ela vai ao teatro e vê uma peça do marido, que tinha ido viver em Londres para dar vazão ao seu talento de dramaturgo. E quando ela vê a peça, ela realmente entende as razões dele. Embora isso não seja explicitado, dá para perceber que é isso. É um filme extraordinário sobre o luto, a perda de um filho e o poder da arte. É muito bonito e é uma produção, a fotografia é linda, né? Ela é um filme extremamente bem dirigido, bem atuado, isso aí, acho que ela muito provavelmente será a melhor atriz do Oscar, dela né? É espetacular. Ela é a Emily Watson, essa ou não, nada a ver? Não, Ela a é Emma filme Watson é Bugônia, do grego. Eu achei que ela estava no Lanthimos. filme. Eu não vi Hamlet. Hamlet, eu não lembro do nome da Buckley. atriz. Ela Buckley. ganhou, deixa eu ver. Eu tô em clima de Copa do Mundo, eu não vi, mas não gostei. E eu tô Gostei mais do Agente torcendo, Secreto. Juremir, já que tu gostaste tanto do filme, que ganhe direção, porque é a única diretora mulher concorrendo. Ah, sim, a Chloé Zhao, a diretora Porque como eu chinesa. gosto muito de uma batalha após a outra, então Tu eu queres que gostaria que ela fosse contemplada enquanto Eu acho direção, que que é um vai prêmio muito simbólico. Eu acho que vai ganhar melhor atriz Melhor atriz. e possivelmente ganhe... Jessie Buckley é a Jessie melhor Buckley. atriz, que ganhou o Globo de Ouro também. E ganhou 4 Ganhou. ou 5 já. Ela vem ganhando todos os prêmios. E eu acho que ele é muito bem sucedido ao explicar que o Hamlet, a peça que ele faz, é a despedida que ele... Porque a mãe acusa esse pai de não estar presente nem para se despedir do filho. Exatamente. Então, na peça, ele faz essa despedida. Porque o sonho do menino era estar ali lutando. Sim, a luta do Ele Laertes reconstitui isso. Mas o que eu acho com o lindo Hamlet. é que eu sempre achei essa parte da dramaturgia, da história da dramaturgia, eu sempre tive muita dificuldade. Eu acho o Hamlet extremamente complicado, né? E aquilo é encenado daquele jeito naquela época. Aquela gente é muito simples. As pessoas entram num teatro como se fosse uma arena. Exato. E é tão bem encenada aquela peça que é a força da escrita dele mesmo, que é uma catarse. É uma catarse. A mãe puxa essa catarse no final da apresentação. De manhã eu aproveitei para reler o Hamlet, a peça. Porque eu acho que já devo ter lido assim, sei lá, umas 50 vezes. Mas a cada vez é diferente. E olhe que as leituras, só posso ler em português, não leio em inglês. E tenho certeza que é uma perda muito grande porque o Shakespeare explorava muito os jogos de palavra, os trocadilhos. Então, tem muita explicação de nota de pé de página que não dão conta inteiramente de todos os sentidos que tinha no original, que fazem rir, por exemplo, que aquela população simples da época
devia entender e rir Esse muitas filme, passagens. Hamlet, ele é baseado num livro também, né? Isso, ele é um roteiro adaptado. Ele vai a roteiro adaptado. Da... E não dá para esquecer que é uma produção do Spielberg, né? Então, assim, olha o quanto a aposta foi alta, né? Sim. Porque ele foi lá e se empenhou para produzir o filme para... Enfim, acredito que isso tenha tornado o filme ainda mais eficiente, ainda melhor, né? Porque... Eu acho que vai ficar muito bem se o Agente Secreto ganhar o melhor filme estrangeiro, Wagner Moura ganhar o melhor ator, ficaria de bom tamanho. Eu já estou contando isso pro nosso Grenal, Jeremer. É esses 2 gols que a gente vai fazer. Grenal, claro. E o Inter ganhou o Grenal. Agora, tem outros atores, por exemplo, eu vi Sonhos de Trem, e o ator é espetacular. Esse aí só nos streaming, né? Esse está na Netflix. Netflix. A interpretação do cara é muito boa. E esse aí vai pro Brasil também, muito provavelmente vai ganhar a fotografia, o fotógrafo é brasileiro. Sim, o fotógrafo é brasileiro. Adolfo Veloso. Isso. E a interpretação, a história é maravilhosa, uma história em que aparentemente não está acontecendo nada. É um homem solitário, um lenhador, na floresta, e depois que a mulher desapareceu, morreu, né, num incêndio, queimou a casa deles, com a filha, mulher e a filha, e como é que ele processa aquela dor. E tu achaste visualmente muito bonito? Muito. Eu não vi, esse eu não consegui ver. É um belíssimo filme. Eu não me surpreenderia se ele ganhasse... Melhor fotografia. Vamos negociar. E o montador do Hamlet, já que tu gostaste tanto, também é brasileiro. Afonso Gonçalves, que é o montador do Ainda Estou Aqui. Esses mesmo montador. Estão por toda parte. Temos uma colaboração aqui da Carol Zatti, que nos trouxe um áudio com a declaração do Leonardo Laca, que é o diretor assistente e preparador do elenco do Agente Secreto. Vamos ver se dá para ouvir. Então, o filme, ele tá muito cotado para melhor filme internacional, né? Ainda mais depois do prêmio do Globo de Ouro. Existe uma chance grande, muito grande. E a gente também tem muita chance com Wagner. São as 2 categorias assim, com maior chance de indicação. Depois vem filme, que há uma chance boa. Uma boa chance. Não tanto quanto o melhor filme internacional. E depois vem roteiro, que há uma chance razoável. E casting, que é uma chance razoável também. Assim, isso é a partir das análises, né? Não sei o que estou dizendo, não. É a partir das análises que rolam, né? Então, por exemplo, a galera fala, seria uma surpresa boa ter um Agente Secreto no roteiro. É a 4ª categoria, assim, mais possível, no sentido de probabilidades, né, que a galera levanta. E aí a 5ª seria casting, mas é uma probabilidade baixa, comparativamente. Mas se há chance, a gente torce, né? E depois vem direção, que já é um pouco mais difícil também, tão difícil quanto o casting. Vai que, né? Vamos torcer. Muito bem. Qual é a 5ª Repete mesmo? o nome só, Carol, dele. Leonardo Laca. Ele trabalha com o Kleber, fez a preparação de elenco Ele é preparador de elenco da última novela da 7 da Globo, fez a preparação do Cauã Raymond para Vale Tudo também. Ele tem um filme autoral dele agora que ele lançou, Seu Cavalcante, que é sobre o avô dele, e também tem a homenagem ao cinema no Recife. Eles têm o Kleber e eles são parceiros de longa data, assim. Aí eu perguntei, ele estava lá no palco, subiu para receber o Globo de Ouro, e eu disse, no Oscar tu vais estar também, né? Ele, a gente está com a passagem comprada desde dezembro. Né? E falando assim em direção de elenco, que é uma categoria nova, né, Mônica? Uhum. É a primeira vez que tem direção de elenco. Isso, e até tem mais chance de ir por casting, por coletivo, do que a própria direção para o Kleber. Essa categoria aí é direção de elenco, então. Aqui. Isso. O elenco, assim. Que daí, e realmente ontem revendo, assim, a Alice Carvalho, que é uma atriz sensacional, eu fiquei pensando, nossa, ela tá indo em todas as premiações, veio, né, para a estreia aqui em Porto Alegre, na abertura do Frapa.
ela parece... É uma cena que ela faz de verdade, mas vendo de novo, ela tá imageticamente no início da narrativa, a foto dela, a imagem dela, e ela é muito expressiva só nessas fotografias que são feitas como se fossem antigas, né, trabalhadas ali na casa dos pais dela, quando ele vai visitar o menino, que o menino tá lá com os tubarões dele, ela passa, tem uma foto dela numa primeira comunhão, um olhar muito expressivo, assim. O Carlos Francisco, que é o que faz o pai dela também, de Bacurau, de Martium, ator incrível. Então, assim, tem um plantel, a Tânia Maria acho que não vai, né, dona Tânia Maria estrelando. Ela disse que parou de fumar para viajar pro Oscar. Para viajar, genial, né? Que ela não foi a Cannes porque não ia conseguir ficar sem fumar no avião. Será que não vai Aí ter ela uma disse indicação? que agora parou de fumar para poder ir viajar, ficar 12 horas dentro do avião e ir para... Será que não vai rolar uma indicação da Tânia Maria para... Nas últimas cotas... Se tinha logo depois de Cannes e tal, da legal, repercussão, se tinha essa expectativa, mas nas últimas cotações de Variety e tal, não tá entrando. Que bom que o Juremir não tá no júri da parte do roteiro, porque ele detonou com o roteiro do Agente Secreto, né? Que está sendo vendido. Vai ser um livro dos mais vendidos desse ano, tu vai ver só. Saiu um dele, porque ele já tinha lançado um anterior, que era com o som ao redor, o roteiro de O Som ao Redor, Aquários e Bacurau. Eu acho que o roteiro podia ter amarrado melhor essa partezinha aí. A motivação. Assim, qual é a motivação da perseguição? Por que aquele homem decide mandar matar? E por que o Rubens Paiva é morto num filme que tu adora? Eu ainda estou aqui. Aí é uma questão bem clara. Rubens Paiva era um ex-deputado de esquerda que estava cumprindo um papel que a ditadura entendeu que era de apoio a algum subversivo. Mas o filme não mostra isso, né? Bom, o filme não mostra, mas aí se complementa com todo o conhecimento sobre a história do Rubens Paiva. Aí tu tá fazendo uma contraposição entre uma história que é totalmente ficcional entendi. Claro. Aí temos um ponto. Mas no Agente Secreto, o empresário, ele também não gostou de ser afrontado, né? Eu acho que ele já tinha lá um lastro do regime militar, tinha lá, era apoiado pelos generais, coronéis, enfim. Aí ele chega lá, um professor universitário, afronta ele. É que, digamos assim, pode até ser verdade. Eu não me surpreenderia se o Kleber... Esse comunistazinho. Se o Kleber apresentasse algum documento, alguma notícia dizendo nos anos 70 a universidade no Nordeste estava desenvolvendo um projeto de carro elétrico. Mas, em princípio, isso não estava acontecendo, não era a pauta daquele momento. Sem contar que o departamento universitário envolvido lidava com as coisas mais díspares possíveis. Do carro elétrico a artigos em couro. É um pouco estranho para quem é professor universitário. Entende? Assim, é um mundo meio estranho. E também como motivação para todo aquele ódio. Assim, na verdade, o que acaba aparecendo assim, o Sudeste perseguindo o Nordeste. Essa é uma questão do Kleber, da obra do Kleber. Que o Sudeste é preconceituoso em relação ao Nordeste, todos nós sabemos. Que existe racismo em relação ao Nordeste, mas é claro que existe. Não só do Sudeste, né? O Sul também em relação ao Nordeste. Estou dizendo... Mas no caso ali a gente está falando do Sudeste. A questão que eu coloco é, será que aquela era a melhor maneira de simbolizar esse preconceito? A maneira mais crível? A maneira mais verossímil? O que eu acho assim, colocar esse personagem desse cara que é um pesquisador e que é reconhecido lá fora, estava sendo disputado, ele voltou do pós-doc para chefiar um departamento numa Universidade Federal do Pernambuco, né? Então ele tem esse reconhecimento, com certeza ele era muito bom na área dele. Sem dúvida. E o regime, porque assim, não é questão que ele é um empresário. Ele é claramente ligado com o governo porque ele é do Conselho da Eletrobras. Isso, ele era ele, na verdade, que fazia o uso da máquina pública em prol do lucro próprio, né? Que é o que ele acusa as pessoas ali nas pesquisas. Então, assim, eu acho que esse link tá ali e
eu vejo como esse agente secreto, porque a gente vê comicamente vários casos de censura, por exemplo, que os censores eram burros e não entendiam as coisas. Com certeza. Então, assim, o fato do regime ver um professor universitário como uma ameaça, como um espião, como o agente secreto, né? É possível. Eu enxergo assim, e enxergo também o humor do Kleber, essa provocação, essa ironia dele nesse sentido. É assim que eu vejo. É bom falar com pessoas ponderadas, porque a gente incorpora outras hipóteses. Mas ano passado, quando a gente fez o pós-Oscar, depois que a Nora fez um strike, que ninguém imaginava aquele strike do Anora, eu comecei também a rever o filme na cabeça, conversando com meninas mais jovens de outra geração, algumas coisas desse cinema independente. Eu conversei com muitas pessoas que são do cinema, até porque eu tenho muitos colegas que são professores na área de cinema, aqui na PUC, mas conversei também com muitos professores de literatura, cientista político que nem o Renato Giannini, pessoal mais das humanas, que não são especialistas em cinema, nem sequer pessoas que vejam, sei lá, um filme por semana. E tem essa discrepância de olhar. Talvez porque, essa é uma coisa que eu comento às vezes com o Heron, porque eu noto há muito tempo, quem é do cinema observa um monte de outras coisas. Planos, enquadramentos, fotografia. E quem não é do cinema observa muito mais o roteiro, muito mais a história que é contada. Se apega muito mais a verossimilhança da história que é contada. Aí, então, um negócio. Eu sei que tu fala muito na questão da história. Para mim, uma história não existe sem a forma. Ela só existe na forma. Por exemplo, eu pegar um livro teu e recontar, ele será um outro livro. É claro, é claro. Mesmo tendo os mesmos episódios, os mesmos fatos, tudo. Mas vai ser uma outra coisa. Claro. Então, eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Para mim, a história é a forma também. Elas estão juntas. Eu vejo que tu muitas vezes insiste nisso elas aí, estão, mas elas estão juntas. Ela não existe uma boa história. Sim, existe. Não. Qual é a boa história? A de Angústia, do Graciliano Ramos, a de Dom Casmurro, de Machado de Assis? Uma boa história. Uma boa história. É uma história trivial. O que é ali é a maneira como o cara conta. Uma boa história é a história de Dom Casmurro, a história da capital. Mas é aí a maneira mas é Machado. Isso é Machado contando essa história. É a maneira como ele conta. Porque ali, um caso de adultério, uma mulher, essas coisas. Não, tu tens razão. Então, ali é uma história que qualquer um pode contar. Quantas vezes já foi contada? E ela pode ir para o cinema mal contada, como já viu. Aquele filme Dom, horrível. Né? A forma conta muito. Teve até uma discussão agora de uma professora da USP que disse que todos esses escritores que andam por aí, do tipo a Nobel da Literatura, Annie Ernaux, e mesmo os gaúchos aqui, o Jefferson... Não... o baiano Itamar Vieira Júnior, que não é literatura. Diz que não é literatura. Porque ela diz que tem pouca forma e muito conteúdo. É uma bobagem também. Mas é o tipo de coisa que dá para dizer assim, sim e não. É claro que a forma influencia muito, mas o que está sendo contado, em alguns aspectos, independe da forma. Por exemplo, dizer que há uma perseguição a algo que não era pauta nos anos 70, não tem forma que convença. Entende? Não tem forma que me convença de que aquilo ali é crível. Não é crível. Aquilo que, Gilberto? O que está falando? Do carro elétrico, é isso? Tu diz um fato. A perseguição do fato específico. Não é crível. Pode contar de qualquer maneira. Mas que os professores e pesquisadores até pode ser verdade, eram observados, isso a gente sabe. Não é verossímil. Mas tu tá te pegando aos exemplos das pesquisas que ele traz. Exato. Aquele do coro eu também achei bem inusitado. É esquisito. E sem contar essa ideia assim de que por uma disputa... para quem vive no mundo acadêmico, as disputas são ferozes, são terríveis. Mas, assim, eu vou contratar pistoleiros para matar porque essa pesquisa está me aborrecendo e contrariando os meus interesses, é inédito. É inédito. Deve ter sido a única vez
na história da pesquisa no Brasil. Mas acho que também daí vem a questão da prepotência e da arrogância, né? O cara lesa a pátria. Tem uma hora que a personagem da Maria Fernanda Cândido fala de alguém que vem de famílias abastadas, né? De séculos e séculos no Brasil. Enfim, esse cara, ele tá ali tão confortável do lado do regime, do lado do poder, que ele brinca de Deus. Ele pode fazer o que ele quer. E realmente, eu acho que daí tu tens um ponto que o roteiro não explica. Se a tal da patente que o personagem do Wagner Moura tem iria realmente prejudicar a empresa dele, a Guirotti, que era Guirotti Componentes, acho que era o nome da Olha, eu até vou fazer... empresa. Mas eu acho que também o Kleber tem isso do contar uma boa história, e ele é um cara que gosta tanto da ficção, porque o Tubarão do Spielberg não é o Tubarão do Recife. Então, acho que ele vai por esse lado da liberdade criativa, da liberdade poética, eu acho da que é um pouco arte. isso também. Eu até faria a seguinte hipótese. O Tubarão do Spielberg, original lá que eu vi quando eu era menino ainda, era o tamanho do navio, cara. Não existia aquele tubarão. Era o tamanho de um navio, era o Titanic, o tubarão. Mas aí não existia. Aí é um filme que se coloca numa outra perspectiva. Se tu coloca numa perspectiva de fantasia pura, tu pode fazer qualquer coisa. Mas se tu coloca na perspectiva de um filme realista, aí tu já não tens tantas liberdades criativas. Ou ele queria colocar o debate, que há hoje um debate, especialmente agora com a questão do Trump retomando o investimento todo em petróleo, né? Há sim uma perseguição com quem está. Muitas montadoras dos Estados Unidos estão sendo perseguidas por estarem fabricando carros elétricos. Hoje há um debate forte sobre isso. Querem escantear o carro elétrico. Sim. Outra metáfora bem eu não sei se ele não quis colocar em debate isso agora também. Eu acho que ele só quis colocar em debate uma coisa que existe, mas com um exemplo que não me parece assim, muito funcional. Ele quis dizer que o Sudeste persegue o Nordeste. Eu posso até dizer o seguinte em favor do Kleber. Ele conta tão bem uma história que ele contou nesse quesito uma história ruim e, no entanto... Funcionou. Mas eu acho que tem a questão da prepotência ali do Guirotti, sabe? Do ele empresário. Italiano, sangue italiano. E aí, tanto que depois lá, quando o personagem da Maria Fernanda Cândido, que era a Elza, né, tá entrevistando ele, ela fala, esse cara é um bandido, né? Um lesa-pátria, ele não podia estar solto. Que tinha que estar preso no Carandiru. Então, o que eu entendi ali é que ele estava prejudicando muitas outras pessoas, não apenas o personagem do Marcelo Armando ali, né? Ele prejudicava outras pessoas. É verdade que no filme tem várias passagens em que coisas atuais foram transportadas para aquela época, inclusive a questão da criança que morre. Sim, exatamente. Ele transportou também o caso desse menino Miguel, que a mulher lá, filho da empregada doméstica, que subiu no elevador subiu no elevador e caiu do edifício e morreu. Mas ali funciona, porque é uma maneira de dizer em qualquer época que os ricos às vezes são completamente insensíveis à dor dos pobres, à atenção com os pobres. Ali funciona. Nesse outro caso, eu achei assim mais problemático. Não é central no filme, não compromete o filme. Mas também tem essa outra passagem, que o Heron leu o artigo do Renato, e o Renato invoca Aristóteles para isso. Aristóteles, na poética, ensina o seguinte: é sempre melhor mostrar do que explicar. É básico assim, para quem vai fazer uma oficina literária, oficina de roteiro, mostra. Não explica. Audiovisual. E o filme, em determinado momento, faz um discurso para explicar. Eu vi que o Renato ele faz um discurso, amarra tudo com um longo discurso. Mas eu acho que ele não amarra, não. Ele lança dados ali. Eu já discordo do Renato. Eu acho que ele não amarra coisa nenhuma ali. Ele lança dados também. Não é? Nem eu não vejo assim. Para ver como o Agente Secreto, ele assim, eu dificilmente encontrei duas pessoas, gostando ou não gostando do filme, que enxergassem o mesmo filme. Por isso que eu digo que ele é um filme muito aberto. Isso bem mais aberto que eu ainda estou aqui. Não, sim, acontece com tudo quanto é filme, com tudo quanto é livro, isso eu sei. Mas, assim, esse caso é muito escancarado. Eu falando com as pessoas, sempre filmes muito diferentes. E muitas vezes, assim, essa coisa assim, as pessoas assim, não, muitos assim que queriam criticar o filme,
Mas eles sempre começavam assim, ó, primeiro dado. Começava por aquilo que é perfeitamente dispensável, assim. O filme é muito bom, o filme é muito bom, é bem dirigido, mas aí tu tira aquela primeira frase e tu lê só o restante. É um filme ruim? Não, Tu lê, é um filme ruim. As pessoas mete um mas queriam porque dizer vem que era coisa ruim, ruim. mas não tinham coragem. Vale o de que dizer. vem depois do mas. Mas não Só. é isso. Não é isso. Não, eles queriam O filme dizer. não é eu tenho- ruim. não, mas elas queriam dizer. O filme porque não se é tu- ruim, mas não é uma se tu diz obra-prima. assim, se tu diz assim, ele é muito bom, ele é bem dirigido, e depois, no restante do teu texto, tu só coloca um monte de defeitos, Não, dá para pôr... aí tu estás falando de um filme ruim. Tira a primeira Não, frase. dá para apontar né? qualidades no filme. Não, mas a criatura só diz isso, é muito bom. Que essa coisa do muito bom, de eu gostei, de não sei o quê, tudo isso aí é algo, num comentário crítico, dispensável. Não, qualidades do filme tem que ter, senão não teria chegado onde dispensável chegou, total. né? O que Isso é interessa claro. é o que, como Não, mas o filme também é não dá para visto, fazer como o tu contrário. imagina. Não dá para fazer o É. contrário. Dizer que o filme é maravilhoso e não dá Não. nenhuma justificativa para problemas Sim. evidentes. Eu Sim, não vi sim. ninguém até agora explicar por que o Kleber Mendonça escolheu esse tipo de motivação para a perseguição. Nem ele. É como se isso não fosse importante. É como se isso não estivesse no Vou filme. mandar essa pergunta via o Leonardo Laca Sim, agora sim. para o Kleber nos responder. É melhor conversar com o pessoal mesmo que fez o Podemos, filme. podemos mandar essa pergunta para ele. Toda vez que isso é levantado, vamos ser bem claros, existem críticas ao filme que são críticas de direita, os bolsonaristas que estão indignados com o filme, mas isso é outra coisa. Sim, isso aí é outro outro coisa. departamento. A questão é por que esse tipo de aspecto não é tematizado como se não tivesse importância. É como dizer assim, ó, que quem olha isso está olhando errado. É assim, que está olhando com o olhar de quem não entende de cinema. Entende? Quem entende de cinema não olha conteúdo. Não, sempre se olha, mas sempre conteúdo se olha. também Sempre se olha. faz parte da Só história. que eu entendo que não se dissociam, sempre se olha. né? Claro. Exato, mas eles de não se algum dissociam. modo eles se aproximam, Sim, se fundem, sim. se dissociam. Enfim, é uma dúvida sobre o filme. Se me perguntassem que nota dou para o filme, eu dou nota 8. Tem filmes assim... É uma boa nota. É uma boa é uma boa nota. nota. Mas, por exemplo, assim, se tu me diz assim... Não vai para G2, passa direto. Se me pergunta assim, que nota eu dou para o Hamlet, eu dou nota 9,5. Sim. É um filme muito superior. Eu diria assim, se por acaso o Agente Secreto ganhar melhor filme na categoria geral, vai ser uma grande injustiça. Vai ser uma injustiça com o Hamlet. Eu sei que nós estamos numa época nacionalista, de ufanismo, etc, e que eu estou bancando aqui o Estraga Prazeres e algum pouco vai dizer, esse cara, na verdade, é bolsonarista. Não duvido. Se o Kleber fosse colorado, o Juremir ia mudar. Ele é gremista? Não, mas é que como a gente está no negócio do ufanismo, da Copa do Mundo, do ser brasileiro, e no clima de Grenal, era por esse lado que eu queria brincar. O Juremir me desmotivou completamente. Eu Não, vou eu comprar uma gosto camisa do filme, deve ter para me fardar, e vou comprar uma outra dizendo eu odeio o Hamlet, esse filme aí que o Juremir gosta. Sim. Ele conseguiu me irritar com esse negócio. Eu vou botar uma camisa. Abaixo Shakespeare. Eu vou botar uma camisa com a estampa do Wagner Moura. Wagner Moura, melhor ator. Isso aí é Tá o teu bem, voto tá bem. absoluto. Isso é um grande elogio ao filme. Sim. A interpretação do Wagner Moura é irretocável. Que foi dirigida por Kleber. Pronto. A partir do roteiro construído Então tá bom, ótimo. Quem quiser dar um presente para irritar Juremir, compre Eu o não livro daria- do roteiro da eu Agente Secreta, eu daria. presentei. Já saiu esse livro, meu? Aham, tá certo. Mas vou dar Eu pro acho que Juremir. Vai ser Eu o mais não- vendido eu do ano. não vi todos os outros filmes, então não posso realmente comparar. Mas assim, se eu tivesse, são só dois concorrentes, o Hamlet e o Agente Secreto. Bom, eu daria o prêmio de atriz coadjuvante para Tânia Maria, daria o melhor ator para o Wagner Moura, daria melhor atriz para a moça lá, a Buckley, e daria o melhor filme para o Hamlet, e daria a melhor direção para Chloé Zhao. Isso, aí eu concordo. Acho que eu tenho chances de acertar alguns. Mas aí a questão da academia, da grande produção hollywoodiana,
Foi uma 2 surpresa. minutos só nós temos. Foi uma surpresa Hamnet ganhar melhor filme de drama no Globo de Ouro, Eu né? também achei. Então, assim, tu tem uma batalha após a outra, tu tem Pecadores, que é uma grande produção também. Então, eu acho difícil Hamnet. Gostaria, vou te dizer, que acho que... Claro, e daí é toda a máquina da tradição também, a gente tem que ver que a gente é Brasil, tá vindo daqui, eu acho que realmente a gente não tá pronto ainda para ganhar um melhor filme no Oscar. Mas, se acontecesse, aí sim, gente, eu não sei o que... O Kleber Mendonça Filho merecia ganhar um Oscar pelos filmes dele de direção, por outros filmes que não esse. Merecia, por exemplo... mas o Oscar premia pelo conjunto da obra, então... Daqui a alguns anos. Merecia por Aquários, por exemplo. Aquários é um belo filme. Belíssimo É filme. muito bom também. E eu já Agente Secreto é melhor que Aquários. Eu já vi muita Eu gente acho falando também. pra mim que O Agente Secreto é o melhor filme da história do cinema brasileiro. Aí Não, eu só acho pra melhor. deixar o Juremir Apesar de eu louco. ser apaixonado pela Sônia Braga... Aí ficou difícil. Aí ficou difícil. Eu gosto. Pra mim, o Agente Secreto é muito mais filme que Aquários. Eu só... Ele é muito mais é, complexo, né? Ele tem muito mais... Nossa, ele te traz muita informação, te faz pensar muita coisa. Tem um amigo que é um cinéfilo, Eric Felinto, professor Sim. da Universidade de Estado do Rio de Janeiro, 1 minuto, que Juremir. gosta muito mais daquele outro filme do Kleber, como é que é o nome? O primeiro, Som O Som ao Redor. O Som ao Som ao Redor. redor. O Som Som ao ao Redor. Redor. É bom. Que eu já acho, de todos, Mas, aquele tá. que se poderia chamar de insuportável. O Som ao Redor? O Som ao Redor. Eu já Tem- tentei várias Tem quem vezes. acha o Bacurau horrível. eu adoro Bacurau. Não, o Som ao Bacurau é Redor, legal. eu Gosto de tenho- todos. Bacurau é legal. Muito bom. Ah, Bacurau é legal. Mas tem, eu já vi dentro. Mas isso é diversidade. Sim. Terminou, gente. E o Inter vai golear. E o roteiro do espião vai ganhar. Vai ganhar. Não duvido. Já não quero nem o filme, eu só quero o roteiro agora. Raiva do Juremir que eu fiz. Exato, Assim, exato. pra dar Mas na cara dele. esse, se for indicado, Eu fui- já é nosso gol. Eu fui o único cara no mundo que criticou Ilha das Flores. Eu queria muito que o Wagner também ganhasse. Pois Seria é. muito legal. pra Mas tu você. não me conseguisse o texto que tu escreveu na época, eu não li na época, eu não te li ainda, né? Tu não me conseguiu. Eu né? acho que o Wagner é... Do Ilha das Flores. E ele parece que gostam muito dele lá, não sei, ele tem não. uma sim, entrada ele tem fortíssima uma carreira lá, no, né? no É. cinema americano. lá. Ele faz o papel assim, ele desempenha bem o Muito papel. bem, de- né? Tem, porque o Leonardo DiCaprio, ele ganha... aquele outro filme, Regresso, né? Que eu acho aquilo, ele tá É o maravilhoso. do aquele urso. filme. Aquele O Regresso, ele é fantástico. Esse aqui até, ele tá muito bem também, mas Mas é bastante Leonardo DiCaprio, É. né? Pra ser é primeiro. coisas que a gente já viu. Agora o Wagner é... Eu acho que o Wagner, putz, Não, o Wagner vai, agora vai. eu tô apostando nele. Eu tô apostando nele. Gente, muito obrigado. Mônica, Valeu, obrigado. pessoal, foi Carol, muito obrigado. Heron, muito obrigado. Foi bem Prazer, legal. prazer, tá bom. Juremir, pega, hein? voltamos a falar semana que vem, Juremir. Tô Não, eu não irritado quero falar contigo. mais contigo. Tô irritado contigo. Juremir. Não, agora só fala contigo. Só se o Inter ganhar o Grenal, nós voltamos a fazer as pazes. Tá bem, então tá. Só se tranquilo. perder o Grenal também é muita coisa. Não, nós vamos ganhar. E se o for Grenal. empate? Hã? Eu acho que eu Tá como com eu- cara de é, empate, né? Vai, eu acho que os dois assinariam agora, antes do jogo. Todo um empatinho. Grenal Não se tem cara de incomoda, empate. entendeu? Não Não, se incomoda. Ai, mas vocês falando, perdendo tempo falando do Grêmio, o Inter fica perdendo pra Novo Hamburgo, São José. O Internacional Ipiranga. foi lá e perdeu pro. O Foi lá Inter e- bravamente Ipiranga. ganhou do Novo Hamburgo. Que Foi lá e história é essa? perdeu pro Fernando? Ipiranga. Perdemos pro grande Ah, não, Ipiranga. tá. A partir dos 35 do segundo tempo, o Eu Inter não vejo Ipiranga, muito futebol, mas, Mas às o vezes Ipiranga digo, tem que respeitar. O Ipiranga tem um estádio Colosso da Lagoa que foi inaugurado com o Rei Pelé. E o primeiro, Pelé primeiro, fez gol, né? primeiro gol da Isso. história do Colosso da Lagoa é do Pelé. Então esse time dá pra perder. Entendeu? Esse é um Ai, time mas que... isso é importante. Hã? Não, gente, que isso. Pelé lá jogou em 50. Até hoje. Isso é importante. Mas Não, um não. time que tem 3 técnicos perder do Ipiranga. O Inter agora tem 3 técnicos. Pois Já é. era um absurdo com aqueles 2 argentinos, agora tem 3 uruguaios. Se 2 incomodam, 3 Que loucura. incomodam muito mais, como diria Nossa aquele outro. Senhora. Obrigado, gente. Obrigado aqui a nossa parceria também aqui com a nossa querida Famecos aqui na PUC, no estúdio maravilhoso, panorâmico aqui da ProHub, no prédio 7. Como é que volta essas aulas, Jeremias?
coisa chata isso aqui, vazio assim. Dia 1º de março. 1º de março. Ontem teve um concurso aqui da polícia, estava lotado. Antes do Oscar. Vamos lotar aqui, vai ser aqui a festa. Melhor roteiro e melhor ator. Vamos fazer a festa aqui, na FAMEP. Com o discurso do Juremir ainda. Pode ser. Sobre o roteiro. Pode ser fazer sobre o um roteiro. debate, só um estudo aprofundado sobre o roteiro de espião que estava morto. Isso. Uma live de react do Juremir com o Kleber indo receber prêmios. Mas, O agente secreto. olha, eu não quis falar para não, de repente, não dar Olha, tá no ar ainda, hein? um palpite fraco. Mas o Kleber, ele vai muito na coisa de jornal, ele vai muito nas fontes, ele pesquisa. Para vocês terem uma ideia, eu fui ver o filme lá em Recife, que eles fizeram uma sessão lá só para exibidores. Rapidinho, mano. Fala. Tá no ar. Rapidinho, levaram exibidores do Brasil inteiro para ver o filme. E aí a gente ganhou, eles nos deram um jornal lá, tá? Um jornal da época, com a notícia do tubarão, da perna cabeluda, né? Então, eu acho que essa história da pesquisa da universidade, o Kleber não tirou da cabeça dele. Eu acho que isso é uma coisa ali de ler jornal, eu de falar acho assim, que o cara tem gosta uma muito simbologia. Eu acho que vai ser meu projeto de doutorado, então. Depois do O cara Oscar, gosta vamos muito chamar os 3 de novo aqui, Juremir. Combinado? Vamos. Então tá. Até a semana que vem, gente. Tchau.